Estamos aqui hoje com o pastor Ademir, onde ele estará contando um pouquinho da sua história, da sua jornada, da sua conversão. E como ele chegou até o dia de hoje como pastor da igreja Lagoinha de Campo Mourão. Isso. É isso mesmo? Isso mesmo? Exatamente. Pastor, seja bem-vindo aí ao nosso podcast Cristão do Mundo Real. Amém. Um bom dia, né? Que Deus possa estar nos abençoando aí nessa nossa caminhada. Estamos aqui para enfrentar aí o mundo real. Com certeza. Será que ele vai responder todas as perguntas? Pastor, casado? Sou casado já há 32 anos, 33 anos na realidade, né? E no geral ali, desde 1985, né, eu conheci a minha esposa. E de lá para cá a gente tá junto aí nessa caminhada. Tem né? filhos? Tenho 2 filhos, né? Tenho um rapaz, né, um casado já de 32 anos. Tenho 3 netos. Olha. Né? Um de 8, um de 9, um de 7 e uma de 6. Né? Tudo do meu filho. E tenho uma filha, né, que mora comigo, que tem 24 anos, 23, 24 anos. Todos adultos já? Todos adultos. Não temos criança agora, só os netos. Daqui uns dias já volta só você e a esposa morar na mesma casa. Exatamente. A gente está torcendo para isso, né? Como que pode, né? Os filhos vêm e vão, né? A gente costuma dizer que a gente começa sozinho e termina sozinho. Né? Casamento é isso, né? Por isso tem que haver a superação, né, durante o casamento, porque às vezes acontece muito isso, né, João? Das pessoas brigarem muito durante a sua caminhada familiar por causa de filhos, né? Sim. Mas filho é passageiro, né? Os filhos chegam, né, vivem lá 23, 24, 25 anos com a gente, né? Depois vão viver a vida deles, né? E aí a gente acaba ficando só quem começou, né? O pai, a mãe, marido e esposa, né? E aí é uma coisa muito complexa, porque a gente tem um índice hoje de divórcio muito alto, né, nos casamentos acima dos 25 anos. Né? Sim. E a maioria desse divórcio é causado por brigas durante a criação de filhos. Né? Porque durante a criação de filhos você se preocupa com a faculdade do filho, você se preocupa em angariar bens para deixar para os filhos e tal, né? E acaba esquecendo do casamento. Né? Graças a Deus, né, a gente tem um casamento longo aí. Que bom, que bom. Quanto tempo já, pastor, de convertido? Na realidade, eu fui para a igreja, eu tinha 8 anos de idade. 8 anos? 8 anos de idade. Nasceu onde? Eu nasci em Apucarana. Apucarana. Nasci e me criei lá. Né? Toda a minha adolescência, parte da minha vida adulta, né, foi em Apucarana. Eu saí de Apucarana, eu tinha 30 anos de idade. Né? Então, na realidade, minha conversão ela é estranha. Né? Costumo dizer que é estranha. Porque minha mãe foi para a igreja porque ela sofreu com possessão demoníaca. Bem tenso. Ela tinha uma possessão demoníaca muito forte, né? E na ocasião, eu deveria ter em torno de 6 anos de idade, mais ou menos, 5 a 6 anos, me lembro de alguns flashes, né, daquilo que acontecia, mas meu pai, para poder tentar ajudar minha mãe, ele recorreu a tudo que você imaginava que falava que era bom, ele ia. Né? Sério? Todos os centros de Saravá, né, que a gente chama de Saravá, né, ele frequentou. Todo o centro espírita ele frequentou junto com a minha mãe. Então a gente viveu a nossa parte de infância dos 5, e no meu caso, dos 5 até os 8 anos aí, dentro desse contexto de uma possessão demoníaca da minha mãe. E o que acontecia com a tua mãe? A minha mãe, ela era magrinha, pequena. Minha mãe sempre foi muito pequena, né? E os demônios pegavam ela, literalmente pegavam ela, né? E falava pela boca dela, juntava 6, 7 homens para poder segurar ela e não conseguia, né? Porque era o demônio que estava na vida dela, né? Minha mãe tinha um problema por causa da possessão, um problema muito, muito difícil de alcoolismo, entendeu? Então a gente vivia nesse contexto, como quando criança aí, né? Em torno de 3 anos, mais ou menos, 3 a 4 anos ali, a gente vivia nesse contexto. Minha mãe, ela bebia tanto que chegou um momento que ela não mais, a pinga, né? Era a pinga, ela não tomava outra bebida, né? A pinga não fazia mais efeito, né? Ela tomava o álcool 70 graus, só para você ter uma noção,
né, nos últimos estágios ali de bebida da minha mãe. Ela agredia vocês? Não, minha mãe sempre foi muito brava, né? Ela agredia não por causa da bebida, ela batia porque era o costume na época, né? Aham. Na nossa época, o filho era criado, né, apanhando, né? Então era normal isso para nós, mas não era em função Quando ela estava da bebida. possuída, ela não... Não, para nós não, né? Ela ficava demoniada, entrava embaixo de cama, enfim, fazia todo um processo que assustava a gente, né? Mas ela não nos agredia, possessa não, né? Nunca aconteceu isso, né? Até que um dia... Seu pai bebia também? Não. Não? Não, meu pai desenvolveu o vício de bebida depois, mas antes não, né? Já por causa da minha mãe, né? Então meu pai saía para trabalhar e na época tinha umas garrafinhas de Coca-Cola e eu e meu irmão mais velho, a gente vivia o tempo todo na mercearia, antigamente tinha mercearia, né? Uhum. A gente ia para a mercearia para poder buscar pinga para ela. E ela não comprava a garrafa de pinga, é interessante isso, para ela não beber. Então ela mandava comprar as garrafinhas pequenas. Mas a gente ia 3, 4 vezes no dia na mercearia buscar, porque antigamente vendia fracionado, né? Se quisesse um copinho só, levasse, vendia muito fracionado. E aí a gente ia o dia inteiro buscando pinga para ela e tal, aquela coisa toda, né? E meu pai falava pra gente, olha, eu vou sair, mas se tua mãe pedir para comprar pinga, não vai, né? Só que se não fosse, era pior, né? Ela mandava, a gente tinha que ir, não tinha o que fazer, né? Mas daí meu pai visitou todo quanto é centro espírita aí, atrás da solução do problema. Uma certa ocasião, mudou uma senhora perto da nossa casa, chamada Inês. E a irmã Inês, ela foi lá em casa conversar com a minha mãe não convertida ainda, e falou para ela, falou assim, dona Vilani, vamos para a igreja, né? Jesus pode mudar a tua vida, pode mudar a tua história, né? Aí ela usou essa expressão, né? Isso é muito forte, muito interessante, ela usou essa expressão para a irmã Inês. Falou assim, dona Inês, eu só entro numa igreja evangélica se for amarrada. Não. Católica, devota, né? Aquela coisa toda, né? Tinha uma outra irmã que era na parte de cima, morava em casa, em Apucarana, isso, e Dona Maria, né? Hoje já falecida, ela falava assim, a Dona Maria veio conversar com a minha mãe falava assim, olha, Dona Maria, eu gosto muito da senhora, né? Porque na época, nós estamos falando isso há 48 anos atrás, quase 50 anos atrás, né? Eu tenho 56 anos, né? Eu tinha 5, 6 anos na ocasião, né? Estamos falando de 50 anos atrás, né? Não é uma história recente. Sim. E aí ela falava assim, não, a Dona Maria veio conversar e falou assim, você pode falar sobre qualquer coisa comigo, mas não mexe com a minha santinha, né? Que era Aparecida, sempre foi devota, né? E quando a irmã Inês chega e fala para ela, fala, só vai entrar numa igreja se for amarrado. Apucarana, os terrenos são muito declinados, são muito, né? Tem aquelas subidas do terreno. E a nossa casa não era diferente. Ela era bem no alto, né? E tinha uma rampa para poder chegar até a casa. Isso eu me lembro como fosse o dia de hoje. Quando minha mãe endemoniava, tinha uma madrinha nossa que a gente corria para a casa dela. Sempre é assim, a gente corria para a casa dela. E aí esse dia especificamente, chovendo, né? Minha mãe demoniou e a minha madrinha não estava na casa dela. Então nós precisamos, nós éramos em 3 na ocasião, a gente precisou, com medo, né, ficar dentro do quarto. Né? Mas eu me lembro como fosse de hoje, que minha mãe saiu perto da garagem, ela escorregou e ela saiu rolando, endemoniada. E foi parar lá embaixo, tudo chovendo, nossa, foi um negócio terrível. E aí a gente ficou na parte de cima da casa olhando o que estava acontecendo lá embaixo. Entendeu? E aí quando de repente lá, um monte de homem para segurar ela, não conseguia segurar, né? Os vizinhos todos vieram, foi um negócio assim de doido, né? Foi a última vez que eu vi minha mãe endemoniada. Essa foi a última vez, depois eu nunca mais vi ela endemoniada. Deixa eu uma dúvida nossa, pastor, que às vezes o pessoal tem essa dúvida. Muda o tom de voz? Muda o tom de voz, muda a força, porque daí não é mais a pessoa, né? Aí já é o demônio que está na vida dela, e a função do demônio é destruir. Né? Totalmente destruir. Então muda tom de voz, ela muda a personalidade, ela muda um bocado de coisa, né? No caso de nós como criança não, mas no caso do meu pai é agressiva, né? Ia para cima do meu pai, né? Eu não me lembro dela vindo em cima de nós endemoniada, nunca vi, mas em cima do meu pai várias vezes. E vocês corriam para evitar? Nós corríamos por causa de medo, né? Mas não, criança, eu tinha 5 anos na ocasião, 5, 6 anos, minha irmã
depois de mim deveria ter uns 6, meu irmão mais velho deveria ter uns 7, 8 anos, né? Mais ou menos, era tudo, né? Criança, tudo criança. E aí de repente nesse dia específico, os homens chegaram e tal, aquela coisa toda para poder tentar segurar ela e não conseguia. Aí a irmã Inês veio e chegou pro meu pai e falou assim: seu Aparecido, vamos levar ela na igreja. Tem o missionário Giovanni Braga, que hoje já é falecido inclusive, foi o pastor que fez meu casamento depois. Tem o missionário Giovanni Braga, que ele está com uma tenda. Na época tinha muita abertura de igreja através de tenda, né? Hoje já quase não se tem isso. Vamos levar ela na igreja e tal, e tal, e tal. Daí meu pai pegou e falou assim: mas, dona Inês, como que a gente, olha, dá uma olhadinha como que ela está aqui. E os homens tudo em cima dela, porque senão ela, né? E ela quebrava muita coisa dentro de casa, enfim, essa coisa da violência, né? Uhum. E aí, na frente da nossa casa tinha um vizinho, que na época o Jeep, né, esse Jeep que é, né, de frente reta, era um Jeep de 4 portas, e ele era taxista com esse Jeep. Aí ele chegou e falou para o meu pai, falou: seu Aparecido, eu levo, né? Se o senhor quiser eu levo, não tem problema nenhum, né? Aí meu pai pegou e falou: mas como que nós vamos levar ela? Olha, ela não vai parar dentro do carro. Aí alguém falou assim: seu Aparecido, eu tenho corda. Daí meu pai olhou assustado assim, né? Porque como assim, né? Vamos amarrar? Vamos amarrar ela, né? E aí o pai falou: não tem outro jeito, vamos amarrar. Amarraram minha mãe. Já tinha levado em tudo que é lugar, levar na igreja evangélica. Amarraram minha mãe, toda amarrada, colocaram dentro do Jeep 4 portas e levaram para a igreja, né? E aquilo que minha mãe tinha falado para a dona Inês lá atrás, que eu só entro dentro de uma igreja amarrada, ela entrou dentro de uma igreja evangélica a primeira vez, amarrada. Que igreja que era? Cristo Jesus, igreja de Cristo Jesus, lá em Apucarana, né? E aí, a partir dali, começou o processo de libertação da minha mãe. Nesse dia, nessa ocasião, eu tinha 8 anos de idade. Então, minha primeira experiência com a igreja evangélica foi isso, né? E aí, é claro, tem muitas histórias aí. Isso eu me lembro, né, como foi o dia de hoje. No domingo seguinte, a gente não tinha carro ainda. No domingo seguinte, minha mãe não queria ir à igreja, não queria. Aí meu pai falou: não, nós vamos, porque ela foi para a igreja e o pastor Giovanni Braga, que na época era missionário Giovanni Braga, expulsou o demônio dela. Ele saiu. Ela saiu, ficou limpo, tranquilo, sossegado, né? Mas, né, a Bíblia diz que se você expulsa um demônio, mas se não tem, se o Espírito Santo não entra, né, fica vazio, depois ele viaja, né, por volta, e o estágio da segunda casa é pior do que o da primeira, né? E meu pai ouviu essa palavra, porque isso foi ministrado para ele lá, falou: não, nós vamos, né? Pegou ele e fomos, né? E para poder chegar até a igreja, tinha que passar um campinho de futebol. E nesse campinho de futebol, tinha meninada jogando bola, né? Na época, campinho de terra, né? Nós passamos e fomos para a igreja. Quando ela chegou na igreja, ela sentiu falta de um relógio que já estava com ela há mais de 30 anos. Entendeu? Ela sentiu falta todo dia. Ela sentiu falta do relógio. Ela olhou para o relógio: cadê o relógio e tal? Uhum. E aí, quando ela chegou, falou assim: não, Cido, vamos embora, porque eu sei que isso aqui não é de Deus. Eu venho para a igreja, eu perco meu relógio. Você vê que o diabo é terrível, né? Uhum. Ele farma algumas coisas. Aí meu pai falou: não, a gente vai ficar até o final do culto. Terminou o culto, a gente veio. Eu me lembro da gente entrando pelo campinho e o menino sentado em cima da bola. Isso já era 10 horas antigamente, o culto começava às 7, terminava 10 e meia. Uhum. Né? E já era mais de 10 horas da noite. Aquele menino sentado em cima da bola ali, tranquilo. Aí, quando meu pai veio, ele veio perto do meu pai. Ele falou assim: moço, eu estou aqui esperando vocês, porque eu achei um relógio, eu estou esperando quem é o dono, e o dono é vocês, ó, esse relógio aqui. Aí meu pai disse que pegou o relógio, aí eu não me lembro disso, mas meu pai disse que quando meu pai pega o relógio, e ele mostra para minha mãe, e ele volta, o menino tinha sumido. Então ele fala: nego, foi um anjo de Deus que segurou aquele relógio, que guardou aquele relógio para tua mãe, porque se ela perde esse relógio e nunca mais acha, ela nunca mais viria à igreja. Volta para a igreja. Entendeu? Então eu me lembro isso claramente, né?
E ali começa a minha vida cristã. A partir dali a gente começou a se envolver com a igreja mudou de lugar, minha mãe ficou mais de 20 anos nesta igreja, né? Depois aconteceram alguns fatos ali que ela acabou saindo, né, dessa igreja, e só que eu fui até os 14 anos nessa igreja, até os 14 anos, eu acompanhei aí dos 8 até os 14 anos ali, né, bem firme mesmo, e envolvido com as crianças, envolvido depois com o adolescente. Meu irmão mais velho, que hoje é falecido, ele era líder de jovens na igreja, né? Minha mãe cantava, meu pai era tesoureiro, enfim. Né? A gente ajudou a estrutura da igreja para a igreja, né, caminhar, né, na cidade. Hoje a igreja ela é bem modesta lá. Hoje, atualmente, eu não sei como é que está, mas há uns 4, 5 anos atrás, essa igreja que já foi referência na cidade, né? Estava com 10, 12 pessoas, né? Mas na nossa época só de jovens a gente tinha 60 jovens. Nossa! Uma igreja muito rígida, né? Muito rígida. Na época o uso e costume era muito forte, né? Muito forte, em todos os sentidos. Então você não podia jogar bola, você não podia vestir calça jeans, você só tinha que vestir coisa de algodão, que não podia. Nossa, era um negócio terrível, né? Era muito pesado, né, o jugo. E eu me lembro como fosse de hoje, porque assim, quanto mais você segura, né, mais o pecado é atraente. Sim. Né? E tinha meu irmão mais velho, tinha eu, que eu tinha na época 14 anos, a gente fazia coisa errada, é claro, né? A gente saía da igreja e a gente ia para o centro da cidade, e ia tomar cerveja. Eu tinha 14 anos de idade, eu ia tomar cerveja. Só que a gente tinha uma lanchonete lá, que na frente dela tinha um balcão, né, as mesas e tal, mas tinha um reservado no fundo. Então a gente nunca sentava à frente, a gente sempre sentava no fundo, para ninguém ver. Né? É o pecado escondido. Né? Ninguém vê, tá bom, né? Eu posso pecar. Né? Porque assim, às vezes as pessoas olham pastor e eles acham que pastor foi crente a vida inteira, né? Pastor, né, foi pastor, nasceu pastor. Não. Pode ter sido pior que você. Não funciona assim. E aí a gente ia. Claro que a gente estava errado. Claro que estava. Né? Claro que estava. Mas a concepção da graça, nessa época, ela era muito rasa. Quase não tinha, né? Quase não tinha. Era lei. Era muita regra, né? Regra o tempo todo. Né? Regra o tempo todo. E aí nós fomos, tal. E eu me lembro que um dia, a igreja passando por um problema muito sério, né? Havia um foco de divisão dentro da igreja, aquela coisa toda de igreja, né? Que não pode ser normal, mas é uma coisa quase que natural, né? Acontecer alguns problemas na caminhada da igreja. E estava acontecendo isso lá. Algumas pessoas se rebelando contra o pastor, reclamando, enfim, estava aquele burburinho nos bastidores da igreja. E eu me lembro que a gente saiu no domingo, a gente foi para a lanchonete. Quando a gente chega na lanchonete, a parte do fundo da lanchonete estava ocupado, não tinha mais espaço. E a gente sentou na frente. E bem aquele dia passou uma irmã, né? E não vou falar o nome dela, porque... Né? Mas ela passa em frente da igreja, a irmã Maria, ela passou em frente da igreja, em frente da lanchonete, e viu eu e meu irmão lá. Bebendo. Estava eu, meu irmão e mais 2 amigos nossos, né? Antônio e Gilmar. E aí, beleza. Né? Ela passou, eu vi que ela viu, mas ela não falou nada. Né? E vida que segue. No outro final de semana, a igreja era de madeira. Né? Terminou o culto e eu saí para ir no banheiro. Eu dei a volta na igreja. Na ocasião, os banheiros eram, 90% deles, eram fora dos ambientes. Né? Na casa não era dentro de casa, era fora de casa. Né? E o banheiro da igreja era fora da igreja. Então eu saí e dei a volta. No que eu estou dando a volta, tinha umas janelas, né, de fora a fora na igreja. Eu escutei o que falou assim: a igreja está assim por causa dos filhos da irmã Vilani, porque eles estão em pecado, porque eles saem da igreja, em vez de ir para casa, eles vão para a lanchonete tomar cerveja, denegrir a imagem da igreja. Então Deus está pesando a mão na igreja por causa deles. Rapaz, aquilo para mim foi uma flecha. Fui para o banheiro, tinha 14 anos na ocasião, fui para o banheiro, estou lá tranquilo lá, saí, minha mãe, né, vamos embora. Né? Não falei nada para minha mãe, fiquei quieto, mas aquilo entrou no meu coração, aquela foi uma flecha
terrível na minha vida. Nessa época, sua mãe e seu pai estavam firmes na igreja. Tudo firme, já há muitos anos, né? Uns 6, 7 anos já, firme na igreja, né? Sempre na diretoria de igreja, sempre se envolvido, né? Minha mãe presente senhoras, cantava, enfim. Era um momento, foi o melhor momento da nossa vida dentro da igreja. Eu estava no auge, né? Os filhos todos envolvidos, meu irmão já era líder de jovens na época, né? Não tinha Ministério do Louvor na época ainda, né? Era a época da harpa, era a época das oportunidades, né? Porque daí tem outro contexto aí que é a reforma o que passava na cabeça de vocês em relação a ir no lugar, beber cerveja? Para nós era normal. O que era? Assim, era gostoso? Era muito bom. Divertido? Era muito bom, era muito divertido. Né? Era muito legal. Então a gente não tinha aquela concepção, nós estamos pecando. Não tinha isso. Né? A gente sabia que era errado. A gente tinha a concepção de que era errado. Mas, né, não estão fazendo mal para ninguém. E essa era a concepção. Né? Aí, na quarta-feira, tinha um culto na igreja. Isso aconteceu no domingo que eu passei e ouvi as irmãs falando. Na quarta tinha um culto na igreja. E a gente... minha mãe era assim, quando dava 5 horas, 5h30 mais ou menos, ela já corria para arrumar todo mundo para ir para a igreja, para não atrasar. Uhum. E aí eu estava sentado no sofá, minha mãe falou assim, nego, você não vai tomar banho para ir para a igreja? Eu falei, mãe, eu nunca mais vou entrar dentro da igreja. Ela olhou para mim e falou assim, como? Minha mãe pernambucana, brava, né, com uma pimenta. Como eu sei que você não vai mais? Não vou mais. Mas por quê, nego? Eu falei, porque eu estou causando todos os problemas que estão dentro da igreja. E se eu estou causando todos os problemas que estão na igreja, eu vou sair fora. Eu tinha 14 anos na época. 14, minha mãe ficou doida. Não, você vai, mas você pode moer, de bater, eu não vou na igreja. E aí, a partir daquele dia, ela foi para a igreja sem eu, fiquei em casa. A partir daquele dia, eu saí no mundo. Né? Nunca mais fui para a igreja. Fiquei 17 anos desviado. 17 anos? 17 anos. Nesse inteirinho, nesses 17 anos, eu casei. Né, durante esses 17 anos. Quando eu tinha 16 anos de idade, hoje já não existe mais isso, né, mas seria mais ou menos aí o DJ, né, que eram os conjuntos eletrônicos da época. Então a gente tocava baile e tal, então tinha um conjunto eletrônico com 16 anos de idade. Né, viajava aí, tô quanto é canto aí, com um conjunto eletrônico aí, entendeu? E vivia essa vida durante algum tempo. Seu irmão saiu junto ou não? Meu irmão saiu logo depois que eu saí, meu irmão saiu. E na época saíram todos os jovens da igreja, não ficou ninguém. Porque logo que a gente saiu, houve a mudança da direção nacional da igreja. E essa mudança, a igreja já era pesada. Aí assumiu um coronel reformado do exército. Nossa. Aí pegou mais ainda, entendeu? Porque daí a televisão até então, né, poderia ter, mas a partir desse momento já não podia mais. Então aí fechou de uma vez. Né? Foi um negócio muito complexo. Né? Eu já não estava mais na igreja, mas a gente acompanhava de longe ali. E com essa mudança de direção, o restante do jovem que ficou, todo mundo saiu. Né? E depois, é claro, se perderam muito tempo, mas que eu sei que voltou o evangelho, né? Fui eu e mais 3 jovens daquela ocasião. O resto, todo mundo ficou no mundo. Né? Por causa de um aperto que não havia necessidade, que já era apertado. Né? Pois já era difícil, ficou mais difícil ainda, né? E acabou que o jovem foi embora e meu irmão também saiu da igreja, né? Meu irmão, quando ele morreu desviado, né? Ele não voltou mais à igreja, nunca mais, né? Com trauma de igreja. Então o problema das pessoas é causar esse trauma na vida, principalmente de adolescentes, né? Principalmente, porque no meu caso foi na época da adolescência, né? Eu casei durante esse tempo, fui para o mundo, toquei baile aí para tudo quanto é canto, né? E foi. Vida que segue. Quando passou algum tempo... Chegou a usar alguma coisa mais pesada ou era só bebida? Não. É assim, na nossa época, por exemplo, as drogas, elas não eram dessa forma. A gente não saía para baile para brigar, a gente não saía para baile a gente saía para baile para tomar cerveja e dançar. Né? Se você pegar aí os anos 80, né? Todo mundo fala dos anos 80, todo mundo fala dos anos 90. Eu vivi isso na minha adolescência, né? Nos anos 80 eu tinha 14 anos de idade,
Eu servi o exército em 85, né? Tinha 19 anos de idade. Então, a gente pegou todo esse glamour, né, dos anos 80 e 90 e participamos disso intensamente. Né? E eu no mundo, não estou falando do contexto de igreja, estou falando fora de igreja. Né? E eu no mundo lá vivi tudo isso. Né? E às vezes a gente não consegue entender direito porque a gente vive tudo isso, né? Não. Porque Deus permite, porque tudo é permissão de Deus. Sim. Ah, foi o diabo que agiu. Não, foi permissão de Deus. Foi Deus que permitiu acontecer tudo que aconteceu. Mas eu não mexia com droga, sempre tive muito medo, né, de droga. Eu sempre tive muito medo de engravidar menino e ter que casar à força. Sabe? Tudo isso, esses princípios cristãos estavam arraigados dentro de mim. Né? A Bíblia diz lá, ensina a criança no caminho que deve seguir. Isso é padrão, né? Ensina a criança no caminho que deva seguir. Né? Não esquece, né? Não esquece. Né? Pode até se desviar, mas nunca vai esquecer. Sempre vai ter os princípios ali. Então eu sempre fiquei com muito medo. Né? Tanto é que a minha esposa, como namorada, foi minha primeira namorada. Foi minha primeira namorada mesmo, entendeu? E eu estava no mundo. Né? Mas eu tinha princípios que estavam no meu coração, que eram princípios cristãos. Eu não queria as regras. As regras machucavam, né? Mas os princípios eram bons. E eu segui eles, mesmo tempo que eu estava no mundo, mesmo tempo que eu estava lá. Né? Eu lembrava daquilo que minha mãe falava. E aí, quando foi passando o tempo, né? Eu casei, né? Não me envolvi com bebida também, assim, muito. Né? Eu sempre era muito comedido na questão da bebida, porque todos os parentes, todos os meus parentes do lado do meu pai, todos sem exceção, né? Os que não morreram, os que não se converteram, alguns se converteram, né? Os que não se converteram morreram por causa de bebida. Meu pai morreu depois por causa de bebida, né? Depois, com o tempo, ele desenvolveu o vício da bebida, entendeu? Acabou morrendo por causa de bebida, morreu com câncer, a gente descobriu que era no cérebro, mas depois estava no pulmão, depois estava no baço, depois estava no fígado, né? Nossa. Então ele morreu com câncer no fígado, que espalhou metástase aí, né, pelo corpo inteiro. Né? Então, as histórias, eu tenho uma mensagem que eu prego sempre, né? Você tem uma história. Porque às vezes as pessoas veem as pessoas hoje, mas não conhecem a história das pessoas. Sim, né? Sim. O que você faz aqui é bem interessante. Né? É algo da vida real. Sim. Né? É o dia a dia, aquela coisa que a gente viveu, aquela coisa que a gente vive. Né? E aí, pelo fato do meu pai, dos parentes do meu pai, dos meus primos, tios, todos eles, os que morreram por causa de bebida. Então eu sempre tive muito cuidado com bebida, muito cuidado. Né? Então bebia esporadicamente, ia para baile, bebia, né? Mas não era aquela coisa, eu nunca me envolvi muito com a questão da bebida por causa do medo. Né? E a droga ela não era acessível dessa forma. Né? A única coisa acessível que era na ocasião era a maconha. Né? Acho que desde que o mundo existe mundo, tem maconha. Né? E era maconha, mas eu também não tinha acesso à maconha. Não tinha. O meu nível de amizades que eu tinha eram de crianças que cresceram junto comigo ali, né? Que se tornaram jovens e a gente saía junto. Então eram pessoas que não tinham amizades com alguém que... Né? Porque para você poder desenvolver um vício, por exemplo, da maconha ou das drogas, você tem que ter acesso a ela. E você começa com amizade. Por isso que tem que ter cuidado com a amizade. Nós tínhamos um amigo que fumava maconha, né? Ele me ofereceu uma única vez maconha. Eu disse para ele, cara, se você quer ser meu amigo, quer caminhar comigo, se você quer sair para os bailes com a gente, né? Você nunca mais oferece esse negócio para mim. Então eu tinha muita resiliência em relação, muito cuidado, né? Resiliência, muito cuidado em relação a drogas e bebidas. Sempre tive muito esse cuidado. Né? Até mesmo por causa dos princípios cristãos que estavam às vezes arraigados. A gente escuta, né? A pessoa está dentro da igreja, mas o mundo não saiu de dentro da pessoa. Sim. Aí é o inverso, né? A pessoa está no mundo, mas a igreja não saiu de dentro. Exatamente. Exatamente. E no meu caso foi literalmente isso. Né? E aí a gente foi vivendo, foi, né, caminhando, né? Muita coisa errada. Né? Não, né, nessa linha. Por exemplo, eu não era um camarada que tinha muito problema com prostituição, nunca tive muito problema com isso. Porque eu volto a dizer, eu sempre tive muito medo de engravidar a menina, né, e ter que casar na marra. Né? E na ocasião, hoje nem tanto, mas na ocasião, se você engravidasse a menina, você estava enrolado, né? Você tinha que casar imediato, era um negócio, nossa, era um escândalo para a vida inteira. Né? Então eu sempre tive muito cuidado com isso. Então não era aquele camarada, né, como errado, nunca tive esse problema.
né? Nunca tive esse problema. E aí a gente foi vivendo. Fui uma época, eu fui mecânico industrial, né? Depois uma outra época era montador de estrutura metálica, até que eu me tornei letrista, né? Pintor letrista. Né? Fazia placas, faixas, cartazes, fachada, né? Trabalhei muitos anos, né, como letrista em Apucarana, né? Fiz muita fachada, né? Fiz muita faixa, fiz muito painel, né? E foi nesse momento, talvez no melhor momento da minha vida financeiro, quando eu trabalhava de letrista, né? Que Deus armou, né? Eu falo que Deus armou comigo, né? Porque na minha concepção nunca mais voltaria a uma igreja evangélica, porque não havia necessidade, né? Eu não via necessidade de estar dentro de uma igreja onde as pessoas apontavam só as falhas, não apontavam o caminho. Porque o grande problema do evangelho, para você também que está me ouvindo aí, e na conversão das pessoas, é você apontar a falha das pessoas, o pecado das pessoas, e não apontar o caminho pelo qual as pessoas precisam seguir. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque eu penei por causa disso. Então, cuide bastante. E aí, beleza, a gente, né? Eu achei que eu nunca mais ia voltar para a igreja evangélica. Aí quando foi um dia, eu me lembro nitidamente, meu menino mais velho era pequenininho, aí eu fui para o centro da cidade, minha mãe, né, sempre da igreja, e eu fui pegar uma placa, eu estava sem carro numa ocasião, fui pegar uma placa para levar para casa, e não tinha como eu levar essa placa, porque eu não cabia dentro do ônibus, enfim, né? E minha mãe congregava numa igreja, meu pai, no centro da cidade. E meu pai era mestre de obra, né? E fazia, na época eu estava construindo o terminal lá de Apucarana. Um pouco antes disso, eu cheguei para conversar com meu pai, ele estava lá, né, trabalhando, e de repente eu vi uma barulheira, sabe aquela coisa assim, tal, e né? Eu olhei para o pai, o que é isso aí? Ah, não, é a igreja lá da tua mãe ali e tal, né? Tá no terminal ali. Pai, mas 3 horas da tarde, esse povo é tudo doido, não tem que fazer, não? Né? Ficar aí, essa gritaria aí, né? 3 horas da tarde, em plena quarta-feira, né? Meu pai falou, quieta, amigo. O pastor falou isso, quieta, amigo. Não é para falar mal da igreja. Uhum. Né? Beleza, passou o tempo, aí eu fui para o centro da cidade buscar essa placa, e aí eu pensei comigo, falei, bom, eu estou perto da igreja do meu pai. Era uma quarta-feira. E era tarde. Eu estou perto da igreja do meu pai. Então eu vou levar essa placa, vou deixar essa placa lá, para depois meu pai à noite levar para mim. Né? Porque ele ia de carro e tal, trazia para mim. E fiz isso. Peguei a placa e fui levar na igreja. Quando eu chego na igreja, está tendo culto. Está tendo culto. E eu falei, e agora? Né? Daí conversei com o obreiro que estava na porta. Na época, na igreja Casa da Bênção, lá de Apucarana, tinha um obreiro na porta. Daí eu falei para ele, ele falou assim, olha, eu falei, eu sou filho do seu parecido e tal, né? Vim trazer essa placa, e você pode guardar ela para mim, para eu poder, depois à noite meu pai pega. Daí ele falou assim, você vai precisar esperar acabar o culto, porque eu tenho que guardar lá dentro, mas eu não posso entrar com essa placa agora. Então você espera aqui, acabou o culto, eu guardo para você, sem problema nenhum. Eu peguei, debrucei em cima da placa e comecei a ouvir o pastor Valdivino pregando. Entendeu? E o meu conceito de Deus era o Deus que mata, era o Deus que coloca câncer, fura olho, quebra braço. Né? Se você errou, né, você está enrolado. Castiga. Deus é o Deus, né, cruel. Né? Você tem que fazer coisas boas para que Deus possa não te castigar, porque qualquer coisa ruim que você fizer, Deus vai te castigar. Então esse é o conceito que eu tinha desse Deus. E o pastor Valdivino pregando, numa quarta-feira à tarde, e eu ouvi a mensagem dele, e eu não ouvi ele falar em nenhum momento de que Deus ia punir, de que Deus ia... Eu ouvi falar do amor de Deus. Até então não tinha ouvido falar desse amor, desse Deus e dessa forma. Né? Isso 17 anos depois. Né? Porque até então nunca mais eu tinha entrado em nenhuma igreja evangélica. Eu fiquei 17 anos sem entrar dentro de uma igreja evangélica. E o que passava na sua cabeça, pastor? Porque assim, esse Deus que punia, né, que é o que você tinha na cabeça, foi o mesmo que curou tua mãe. Exatamente, mas eu não pensava na cura da minha mãe. Eu pensava na punição. Entendi. Entendeu? Eu nunca pensei, Deus é ruim, mas ele curou minha mãe.
Então ele não é tão ruim, ele é bom. Não, nunca tive esse conceito comigo. Entendeu? Porque quando você tem um choque religioso, principalmente da forma como eu tive, o inimigo automaticamente ele te bloqueia. Entendeu? Você não consegue ver coisas boas em Deus ou na religião. Você não consegue. Você só consegue ver as coisas ruins. Sim. Entendeu? Então você não tem um norte até enquanto Deus não te abre a mente. É claro que tudo isso que eu estou contando aqui é uma história de vida, é uma vida inteira isso. Sim. Né? Só que tudo eu acredito, né, piamente nisso, né, que tem um propósito de Deus. Ele permitiu que acontecesse tudo isso. Né? Inclusive a minha cegueira espiritual durante o tempo que eu estive no mundo. Né? E aí, quando eu termino o culto, eu estou assim meio que grogue. Né? Porque esse Deus é diferente. Aí deixei a placa lá, já era 5 horas da tarde, e fui embora para casa. Quando eu cheguei em casa, eu falei para minha esposa, falei, Rose, que tinha culto quarta, sexta e domingo. Falei, sexta-feira nós vamos na igreja da minha mãe. Né? Era minha esposa católica e tal, tinha santo dentro de casa, tudo. E ela não conjecturou, não falou nada. Né? Nem que sim, nem que não. Uhum. Vamos trabalhar. Quando foi na sexta-feira, eu levantei de manhã, fui para o centro, batei escada, eu estava fazendo uma fachada, inclusive, de uma loja lá. Cheguei em casa, 6 horas da tarde, tudo arrebentado, cansado. Né? Quando eu chego em casa, que eu olho a minha esposa e o meu filho trocados, arrumadinhos. Olha. Aí eu olhei assim e falei, mas você vai sair? Ela falou assim, eu não, nós vamos sair. Eu falei, mas não vamos sair de jeito nenhum. Eu estou moído, eu estou cansado. Eu falei, não. Ela falou, não, você falou quarta-feira que a gente ia na igreja da tua mãe hoje. Então você vai entrar, você vai tomar um banho, você vai trocar de roupa e você vai se perfumar e nós vamos para a igreja. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aí, beleza, vamos. Né? Aí, peguei, vamos lá, vamos para a igreja. Aí fomos para a igreja e a partir daí, né, nunca mais eu saí da igreja. A partir desse encontro aí, nunca mais eu saí da igreja. E aí começa, né, a minha volta à igreja e foi um negócio assim muito 10. Deus é um Deus que... E essa igreja era... Igreja Casa da Bênção. Era a mesma, né, que a sua mãe se... Não. Não? Era diferente? A da sua mãe igreja. Era qual igreja? Igreja de Cristo Jesus. Tá. Foi a igreja que, né, Deus usou para poder libertar minha mãe. E minha mãe ficou lá mais de 20 anos. Aí depois ela saiu da Igreja de Cristo Jesus e foi para a Igreja Casa da Bênção, onde ficou lá até a morte dela. Então minha mãe conheceu 2 igrejas. Né? Conheceu a Igreja Cristo Jesus e depois conheceu a Igreja Casa da Bênção. E na Igreja Casa da Bênção, da casa da minha mãe, surgiu, né, a segunda Igreja Casa da Bênção, que é lá no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana. Né? Então, além da minha mãe ir para a igreja, ainda da casa dela surgiu uma outra igreja. Né? Da Casa da Bênção também, porque ela abriu a garagem, a casa dela era grande, abriu a garagem, né, para fazer cultos lá. Que legal. Né, como era num bairro do centro, e a Igreja Casa da Bênção era no centro. Né, então, e a partir daí eu comecei a andar, comecei a caminhar, né, e entender, né, o que é o Evangelho. E eu me lembro, nunca tive sonho de ser pastor. Né? Eu não sou pastor porque eu tive sonho. Nunca arvorei no meu coração ser pastor. Nunca pensei. Quando eu estava desviado, eu tive um sonho muito claro, muito nítido, que eu era pastor, eu estava desviado, que eu era pastor na região de Maringá. Entendeu? Só que, como a gente morava em Apucarana, e quem mora em Apucarana vai saber o que eu vou falar agora, a nossa referência de Apucarana não é Maringá. Nunca foi Maringá. Sempre foi Londrina. Então, todas as vezes que você pensava de sair para algum lugar, de comprar alguma coisa, era Londrina, não era Maringá. Né? Então, uma lógica para eu sair de Apucarana, para ser pastor em algum lugar, era na região de Londrina e não na região de Maringá. Né? Mas eu sonhei isso, eu falei, mané, pastor, o quê? Tô fora desse negócio, né? Aquela coisa, né?
de menino e tal, e os anos se passaram, depois de muitos anos, né, muitos anos mesmo. Quando eu volto à igreja, quando eu era mecânico industrial, eu queria conhecer a máquina para poder arrumar a máquina, né? Eu queria conhecer. Então eu ia estudar a máquina, cada máquina que vinha eu ia estudar ela para saber o funcionamento, a lógica da máquina para poder, né, algum defeito que der eu arrumar, ou então até mesmo para montar a máquina. Quando eu era letrista, né, antes de eu me enfiar a cabeça nas letras, que as pessoas acham que as letras, né, todas elas são o mesmo tamanho, não, cada um tem um tamanho, cada um tem, né, por causa do visual, enfim, né? Você vai fazer um letreiro, cada letra tem um tamanho proporcional à letra da frente. Então, tem todo, né, uma matemática envolvida isso aí. Né? Não é só chegar e colocar. Então, eu estudei sobre isso aí. Né? Me aprofundei nas letras. Quando eu venho para o Evangelho, e a Igreja Casa da Bênção é uma igreja top. Mas como é uma igreja neopentecostal, não se preocupa na área de ensino. Se preocupa na área de libertação, na área de cura, né? Nessa coisa toda aí, esse movimento, busca do Espírito Santo, mas não foca no ensino, né? Não focava. Hoje já mudou bastante. Eu tive até umas 2 semanas com alguns pastores da Casa da Bênção, né? Eles disseram que houve uma revolução muito grande dentro da Casa da Bênção, e hoje eles, né, até focam um pouco mais no ensino, mas na ocasião não. Eu cheguei para o meu pastor, que é o pastor Valdivino, e falei para ele: pastor, eu precisava saber onde eu estou. Eu preciso saber por que eu sou crente, eu preciso saber por que eu sou cristão, eu preciso saber disso aí. Né? Eu batizei, eu tinha 12 anos de idade. Entendeu? Eu me desviei com 14, eu fiquei 17 anos fora. Entendeu? E aí ele pegou e falou assim: cara, eu estou fazendo um curso de teologia. Né? Vem fazer comigo. Eu te apresento lá. Tá? Pastor, mas eu não queria um curso de teologia, eu queria um curso... Não, vamos lá, é bom. Curso básico. Para eu poder entender onde eu estava. Né? Eu queria entender. Né? Meu objetivo era só entender onde eu estava. E aí, beleza. Marcou, fazia todos os sábados, aí fui lá. Daí ele foi me apresentar para o pastor Sidney, lá na Assembleia de Deus de Apucarana. O pastor Sidney já é falecido. Você vê que tem um bocado de gente falecida aí, né? Tem um bocado de gente aí. E aí, quando eu cheguei lá para poder fazer o curso, o pastor Valdir falou assim: pastor Sidney, esse aqui é o Ademir. Não era obreiro, não era nada da igreja. Esse aqui é o Ademir. E ele vai dividir o púlpito comigo daqui a alguns anos. Vou ter jeito. Olha. Né? Aí eu olhei para ele assim, sabe? Daí a boca dizia assim: se Deus quiser. Né? Mas o interior falava assim: está amarrado. Não é isso. Não é isso que eu quero. Eu não quero ser pastor. Né? Mas eu acho interessante que um pouco antes de eu voltar à igreja, eu tinha um amigo meu que é falecido também, né? Faleceu da Covid agora, grande amigo meu de 40 anos de caminhada, né? Faleceu na época da Covid, e ele me discipulava sem eu saber, através de livros. Eu sempre gostei muito de ler, né? Sempre gostei de, né, debulhar livros, e ele me discipulava através de livros. Ia te dando. Sem eu sentir. Olha. Entendeu? E eu lendo aqueles livros e tal. Então, eu sempre gostei muito de ler. Né? E aí, beleza, quando eu vou fazer o meu curso, o pastor Valdir me fala isso, né? Que é o curso da ETAD, da Assembleia de Deus. Aí, beleza, vida que segue. E nesse inteirinho, o pastor Valdivino vem também, né? E começa a me discipular com livros. Ele comprava livro, me dava o livro com plástico tudo, né? Falou assim: ó, lê e depois você resume ele para mim. Entendeu? E aquilo foi, né, durante algum tempo. Aí minha esposa começou a perceber que eu estava me envolvendo com a igreja. Né? E ela, católica, ali junto comigo ali na igreja, mas não queria se envolver. E não queria que eu me envolvesse. Entendeu? Daí ela falava assim: Ademir, você não vai se envolver, você não vai se envolver. E eu, né, vendo que eu estava, né, lendo o tempo todo e tal. Primeira vez que eu li a Bíblia em 56 dias, a Bíblia inteira, em 56 dias. E é claro que essa primeira leitura é uma leitura muito genérica. Sim. Né? É para você chegar no final e dizer: eu li a Bíblia. Né? Aí depois você vem lendo ela, estudando, é outra conversa. Mas a primeira vez que eu li em 56 dias. Levantava 5 horas da manhã, né, lia das 5 até as 7h30, depois saía para trabalhar. Na hora do almoço, meu horário de almoço era só para ler a Bíblia. Quando eu chegava, depois do final da tarde, eu ia ler a Bíblia, enfim. Né?
eu mergulhei quando eu voltei, né? Mas mergulhei mesmo porque eu queria entender onde eu estava. Né? Mas era só para isso, não tinha aspiração ministerial nenhuma. Você achava? Você achava, né? A priori, né? E aí vai. Aí quando foi um dia, eu tô lá na igreja lá, o pastor Valdivino me chama, né? A gente tinha uma festa chamada Festa das Primícias na igreja. E sempre a Festa das Primícias era quando o pastor Valdivino levantava os obreiros, né? Graduava, né? Depois os obreiros e tal. E eu tô lá nessa festa junto com a minha esposa. Aí de repente o pastor Valdivino me chama lá na frente. Né? Fazia, sei lá, 6, 8 meses que eu estava de volta à igreja, já estava fazendo curso de teologia. Né? Aí ele me chama lá, daí ele pega e eu não sabia de nada. Né? Pastor Valdivino tem muito disso, né? O movimento neopentecostal tem muito disso. Eu sem saber de nada, de repente ele me chama lá, no auge lá. Aí ele pegou e falou assim: irmão, está aqui o irmão Ademir e tal. Só que antes disso, eu estava lá um dia, o pastor Valdemir me chama e fala assim: Ademir, eu vou te dar uma oportunidade para você dar uma palavra. Eu falei: pastor, eu não quero, não é isso que eu quero. Eu não estou aqui para isso. Não, mas tem um Cleverson, né, e tem você, que são dois meninos bons aí, nossa e tal. E eu vejo que está numa caminhada legal. E eu quero dar uma oportunidade, eu quero formar pessoas aí. Então, você, né, daqui era mais ou menos, dava uns 20 dias, dia X, você vai trazer uma palavrinha de 10 minutos, tá, no culto de domingo, e o Cleverson vai dar uma palavra mais de 10 minutos, né, e depois eu prego. Rapaz, as próximas 3 semanas foi terrível, né, porque como que eu vou dar palavra, como que eu vou pregar, de que forma que eu vou fazer? Aí tem um livro do James Braga, que é Montando Sermões Bíblicos. Eu vi esse livro, falei: vou precisar comprar esse livro. Comprei esse livro, né, e vai estudar esse livro, né, como montar sermão e tal. Aí eu montei uma palavra baseado lá no livro de Ezequiel 37, né, quando fala sobre o Vale dos Ossos Secos, e eu preguei sobre intercessão. Como era um culto de família, eu preguei sobre intercessão da família. Né? Mas é uma palavra de 10 minutos eu preparei. 10 minutinhos. Aí beleza. Daí tô lá. Cheguei na igreja, né? Para poder preparar meus 10 minutos. E eu abri a Bíblia e comecei a ler a Bíblia, né? Aleatoriamente, ali, porque eu estava muito nervoso. Aí comecei a ler a Bíblia aleatoriamente, estava lendo ali a Bíblia em Isaías. Né? E lendo ali, tranquilo. E eu olhava assim, eu não vi o Cleverson em lugar nenhum. Eu não via, mas cadê esse menino que não vem e tal, o culto para começar, né? E o Cleverson não vinha. Aí de repente abriu a porta do escritório do pastor Valdivino e saiu o Cleverson, né? Ele saiu, foi lá e sentou. Aí eu falei: ufa. Chegou. Né? Não, falei: o bichinho veio, né? Glória a Deus, está aí. Né? Aí beleza. Aí teve o horário do louvor, o pastor chama. Daí ele falou assim: irmãos, hoje nós vamos ouvir a palavra pela boca do irmão Ademir. Quando ele falou isso, eu falei: mas como assim? Né? E eu subi no altar. Quando eu subi, ele me abraçou. E ele falou no meu ouvido, falou assim: irmão, o Cleverson não vai dar a palavra, tá? E eu também não vou pregar. Então, você tem 40 minutos para pregar. Foi minha primeira experiência e ali, nesse dia, eu senti o meu chamado. Naquele dia eu senti o meu chamado. Foi aquele dia. Né? Pregou os 40 minutos. Aí eu falei: como assim, pastor? Ele falou assim: você tem uns 40 minutos, a mensagem da noite é tua. A igreja, ela tinha mais ou menos em torno de umas 350 pessoas dentro da igreja. E a igreja cabia mais ou menos em torno de umas 250. Isso quer dizer que você tinha mais 100 pessoas em pé. Como que a igreja estava? Abarrotada. Num culto de domingo, culto de família. Eu nunca tinha subido no altar para pregar. Nunca. Né? Eu gostava muito de ler, então tinha muita informação. Eu tinha muita informação. Mas eu tinha colocado as minhas informações em 10 minutos para poder ministrar sobre a intercessão da família. Entendeu? E aí, rapaz, eu peguei, falei: vamos lá. Né? Como minha mãe sempre foi muito falante, eu sempre fui muito falante, então me arvorei na questão da facilidade que eu tenho de falar, que eu sempre tive essa facilidade. Né? Tanto é que você tentar conversar comigo, a gente conversa
2 horas aí brincando. Percebi já. A gente conversa muito, eu gosto muito de falar. E aí tá, eu começo, né, a igreja lotada, peço o pessoal a ficar em pé. Irmão, vamos ler a palavra de Deus, abre a tua Bíblia em Isaías 37. Eu abri Ezequiel 37. E eu pedi para eles abrirem Isaías, porque eu estava lendo Isaías antes. Entendeu? Beleza. Todo mundo Isaías 37 e eu em Ezequiel 37. E eu começo a ler. Quando eu começo a ler, né, deixa que li, sei lá, metade do primeiro versículo, né, eu senti que minha camisa estava sendo puxada por trás. Né, Quando eu olhei o pastor Valdivino, ele é branco, cara, o cara estava vermelho, tem a impressão que ia sair sangue pelo olho dele. Irmão, tem alguma coisa errada aí, irmão? Eu olhei e falei, o que aconteceu? Você está lendo Isaías 37, o povo está lendo. Você está lendo Ezequiel 37, o povo está lendo Isaías 37. Rapaz, sabe quando se tira o chão? Não. Quando eu olhei para aquela galera, todo mundo olhando para mim, eu acabei de ser chamado a atenção na frente de 350 pessoas. Eu olhei assim e falei, meu Deus, e agora? Mas Deus é tão generoso, né, e tem sido tão bondoso comigo, que eu respirei, eu disse, irmãos, misericórdia. Me lembro como foi de hoje, cara, misericórdia, me perdoem. Vocês estão lendo em Isaías 37, o texto não é Isaías, o texto é Ezequiel 37. Então abra no lugar certo, Ezequiel 37, e nós vamos ler esse texto. Rapaz, aquilo, sabe, fervilhou no meu coração. Daí, quando o pessoal estava procurando, eu falei, irmão, deixa eu só falar uma coisa para vocês aqui. Né? E eu errei. Mas pensa como eu estava, as pernas, o corpo não aguentava, as pernas não aguentavam mal o corpo. Né? Tudo molenga. Falei, irmãos, eu errei. Mas eu só errei porque eu estou tentando acertar. Só erra quem tenta acertar. Já quando eu falei isso, chega a arrepiar. Quando eu falei isso, a igreja entrou em um êxtase espiritual. Entendeu? A igreja entrou em êxtase espiritual. Foi um negócio assim, sabe, fora do comum. E aí eu li o texto, fui orar, e eu falava uma coisa na minha boca, mas na minha mente era outra. Né? Eu orando normal ali pela mensagem e tal, mas no meu coração eu orava para Deus, Deus, eu estou nas tuas mãos, eu não tenho chão, eu errei, eu estou envergonhado, e eu preciso que o Senhor me use aqui. Entendeu? Só isso, eu não tenho mais o que fazer. Eu preparei mensagem aqui para 10 minutos, vou ter que pregar 40, começa errado. Então, o Senhor precisa ter misericórdia da minha vida. Entendeu? Essa foi a minha primeira experiência em cima do altar. E aí eu preguei a palavra. E preguei os 40 minutos, orei com o povo, né? Falei sobre intercessão, falei sobre a força da intercessão, né? Os objetivos da intercessão, e Deus foi me dando argumento. Né? Porque eu tinha muita bagagem, porque eu lia, porque o Antônio Carlos me dava livros para eu ler. Então eu tinha muita bagagem e o Espírito Santo foi me lembrando. A Bíblia diz que o Espírito Santo lembra daquilo que você sabe. Né? O grande problema muitas vezes das pessoas é que elas querem ser lembradas de algo que elas não leram, que elas não se abasteceram. É a mesma coisa com o computador, você tem um HD, você tem que abastecer, para depois você tirar. E aí foi, beleza, vida que segue. Passou algum tempo, um tempo bom depois disso aí. Eu já era pastor, né? Porque depois disso passou, sei lá, mas não sei precisar quanto tempo, talvez um ano e meio. Aí foi colocado desafio diante de mim, porque daí o que acontece? Deixa eu só voltar aqui. Passou um tempo depois que eu preguei, eu já era pastor, aí voltei à igreja de Apucarana para pregar inclusive um domingo. Aí veio uma irmã conversar comigo. Mas já fazia acho que uns 3 anos já que tinha acontecido esse episódio. Ela chegou para mim e falou assim, pastor Ademir, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe que você salvou meu casamento? Eu falei, não tem nem noção. Ela falou assim, você salvou meu casamento. A primeira vez que você pregou. Olha. E eu não queria ficar dentro da igreja aquele dia. Eu estava mal com meu marido, né? E a gente chegou na igreja. Quando o pastor Valdivino falou que era você que ia pregar, eu falei para meu marido, eu vou embora. Porque esse menino chegou agora na igreja. O que ele tem para oferecer para nós?
Não tem nada para oferecer. A nossa situação, em vez do pastor Valdivino pregar, coloca o menino para pregar. Na época eu tinha 30 anos de idade. Entendeu? Assim, então não justifica. Vamos embora. Aí ela falou assim, meu marido segurou na minha mão e falou, você não vai sair daqui. Você vai ficar aqui e nós vamos ouvir a palavra. Eu falei assim, pastor, quando você terminou de pregar, meu casamento estava restaurado. Porque tudo que você falou, Deus usou você para falar comigo. Só tinha eu naquela igreja aquele dia, ela falou. Que aquela palavra foi para mim. Entendeu? Aquilo, você fala, rapaz, valeu a pena todos os erros, tudo, né? Então até hoje junto aí, né? Para a glória, né, de Deus, né? Deus fez isso na primeira mensagem que eu preguei, que tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. Aí a roda foi andando. Aí, quando foi um dia, eu chego lá na igreja, lá na festa das primícias, vou voltar agora lá na festa das primícias, chego nas festas das primícias, o pastor Valdivino me chama lá na frente, fala, irmãos, ó, a partir de hoje, né, tá aqui o irmão Ademir e tal, ele deixa de ser irmão Ademir, porque no meio pentecostal, neopentecostal tem muito disso, né? Ele deixa de ser irmão Ademir e passa a ser o obreiro Ademir. Passa a ser obreiro, então a partir de agora ele é obreiro da igreja. Ele não é mais só um irmão comum, é um obreiro da igreja. Quando eu chego em casa, minha esposa fala, eu falei para você não se envolver com isso. Eu não tenho culpa, foi o pastor Valdivino que fez, não fui eu. Né? Não avisou nada, se ele tivesse avisado, eu tinha falado para ele, né? Não posso, porque, né, eu tenho problema em casa. Né? Mas não adiantava. Daí beleza, aí comecei a me envolver na igreja o tempo todo e tal. Aí passou mais um tempo, acho que mais uns 6 meses, outra festa das primícias. Aí tô lá, eu obreiro já agora, né? E as festas das primícias eram feitas, os cultos eram à noite, mas a festa da primícia especificamente era feita domingo de manhã. Aí o pastor chamou a irmã lá, esqueci o nome dela, daí falou assim, obreiro Ademir, faz favor. Como ele tinha chamado aquela irmã para poder ungir ela como obreira, e eu sabia, eu saí do meu lugar e passei vazado na frente do altar para poder pegar o azeite, para poder levar para ele, porque era uma coisa muito lógica, né? Uhum. Como a gente é proativo, então, né, o obreiro Ademir, para que ele me chamou? Chamou para pegar o azeite e levar para ele. Né? Aí passei vazado e fui para buscar o azeite. Quando eu passei na frente dele, fui para lá, eu falei, irmão, você está indo aonde? E a igreja lotada de novo. Você está indo aonde, irmão? Eu falei, eu vou pegar o azeite. Para que você vai pegar azeite? Não pedi para você pegar azeite. Vem cá, irmão, vem cá. Aí vai eu lá. Né? Hoje em dia, se você fizer um negócio desse, a pessoa nunca mais volta na igreja. Né? Mas na época lá, o negócio era diferente. Aí eu fui lá do lado dele. Daí ele pegou, apresentou lá a irmã e tal, né? Aí ele pegou e falou assim, irmão, vocês estão vendo aqui o obreiro Ademir? Ele passa hoje, né? Ele deixa de ser obreiro a partir de hoje e passa a ser presbítero. Então, a partir de hoje, ele é o meu presbítero, né? E ele é o presbítero Ademir. Rapaz, eu cheguei em casa, mas queria me matar, né? Ademir, eu falei para você nos envolver, agora você é pastor auxiliar, porque o presbítero na casa da bênção é o pastor auxiliar. Como que isso acontece? Eu falei para você que eu não queria e tal. Eu falei, Rose, não é culpa da minha. A culpa é do pastor Valdivino, não é minha, né? Você conversa com ele. Né? E aí foi. Né? Foi me envolvendo. Aí quando foi um dia, já 2 anos já que eu tinha voltado, ele chegou para mim e falou assim, pastor presbítero, eu tenho uma cidade aqui, né, e eu quero te mandar para lá. Eu falei, como assim mandar para lá? Não, eu quero abrir, estou me expandindo na Casa da Bênção e tal, né, e tem uma cidade lá chamada Mandaguari, né, e que eu quero que você, né, me ajude lá e tal, né, e assuma a igreja. Eu falei, pastor, mas como que eu vou assumir a igreja, pastor? Não, Deus está mandando, meu filho. E na época tem muito disso, né? Deus está mandando, você vai. Né? Aí beleza, cara, eu olhei assim e falei, agora? Né? Como que eu falo para minha esposa isso aí? Meu problema estava a minha esposa. Né? Como que eu falo para minha esposa? Daí fui lá, cheguei em casa, falei, Rose, é o seguinte, o pastor Valdivino está orando para a cidade e tal, mas para que orar para a cidade? Então, ele quer que eu abra uma igreja lá e Mandaguari. Nossa, aí ficou doido. Aí ficou doido. Você está ficando doido, que não sei o quê. Aí no dia ele me ligou, falou, cara, vamos lá dar um pulo em Mandaguari e tal. Daí fui em Mandaguari, olhamos a cidade, oramos pela cidade. E aí, quando de repente,
né? Vimos aí passou, ele mandou voltar de novo, falou, volta lá e procura um salão, né, pra gente alugar lá, tal. Eu voltei, vi um salãozinho lá, tal. Aí ele foi comigo, aí alugamos um salão lá e começamos, né, a igreja Casa da Bênção em Mandaguari, né? Onde na cidade eu fiquei 20 anos. 20 anos. 20 anos como pastor em Mandaguari. Isso foi em 99, dia 9 de novembro de 1999. Nossa. Foi a inauguração da igreja em Mandaguari. E nós ficamos ali como Casa da Bênção até 2003. Né? Em 2003 houve alguns pecados de pastores da Casa da Bênção. Entendeu? Na sua igreja? Não, mas não dentro da minha igreja. O pecado foi na igreja, em outras igrejas. Ah, tá. Né? E a Casa da Bênção, na ocasião, o que mudou hoje, e algumas igrejas fazem isso é um erro muito grande, o pastor pecava, eles não traziam o pastor para perto para cuidar. Eles tiravam de uma igreja e mandavam para outra. Entendeu? Por exemplo, esse pastor em questão, ele pecou em Bandeirantes. Entendeu? Aí tiraram ele de Bandeirantes e levaram, né, para Londrina. Aí ele pecou em Londrina, tiraram de Londrina, levaram para Ivaiporã. Né? Aí em Ivaiporã, ele abriu uma igreja em Rio Bom. Adultério? Adultério. Tudo adultério. Aí ele abriu uma igreja em Rio Bom. Né? Mas de Rio Bom ele também adulterou, só que ele adulterou com a esposa de um vereador. E aí ele se enrolou, né? Porque daí isso foi para a imprensa, isso foi um negócio muito complicado. Né? E aí o pastor Valdivino, na ocasião, me chamou, falou, pastor, nós vamos sair da Casa da Bênção. Nós vamos sair da Casa da Bênção por causa do pecado, então nós vamos, né, e eu quero fazer umas propostas para você. Como na ocasião nós éramos em 6 igrejas ligadas ao pastor Valdivino, entendeu? Em 6 igrejas. Aí ele pegou e falou, vou te dar 4 opções, né, para você. Isso em 2003, 4 opções. E quais eram as opções? Você pode se ligar diretamente na Casa da Bênção em Brasília, né? Porque nós vamos sair da Casa da Bênção, mas se você quiser, você pode ficar na Casa da Bênção em Brasília. Você pode se ligar na regional de Londrina, né? Você pode vir com a gente, nós vamos criar a Igreja Cristã Apostólica da Família, né? Ou você pode ficar com a igreja local. Então você decide, a decisão é tua, né? Com os outros, eles não fez isso porque a única igreja que se autossustentava era a igreja de Mandaguari. As outras ainda dependiam dele, então ele simplesmente transicionou e, enfim, né, não deu opção nenhuma para os outros pastores. Mas para nós ele deu essa opção, né, essas 4 opções. A gente reuniu o pessoal da igreja e resolvemos, né, ficar com a igreja local. E foi aí que surgiu a comunidade evangélica Fonte de Vida, né? Onde nós ficamos mais 17 anos ali, né? Mais 16 anos, né, como igreja, como comunidade evangélica Fonte de Vida. Entendeu? Mais uma caminhada boa, nós ficamos ali até 2019, né, como igreja, como comunidade evangélica Fonte de Vida. Né? E aí, se a gente for contar as histórias da comunidade evangélica Fonte de Vida, nós vamos ficar aqui até a tarde. Porque daí tem muita história. Então, aí a gente vai para um próximo podcast. E aí a gente, né, fomos aí até 2019, né, como igreja. 2019, nós encerramos as atividades da igreja. Por quê? Porque nós tivemos um problema muito sério, muito sério mesmo, né? E 2016, eu tive um problema com o meu filho, né, Ela acabou aí um momento aí de devaneio, né? Daquele momento de desviar um pouco da atenção, ele acabou se envolvendo, né, com a pessoa da igreja, entendeu? Isso deu um maior quiprocó, deu um rolo muito grande, né? E aí as pessoas da igreja não conseguiram entender isso na ocasião, né? Não conseguiram entender, não assimilaram que era o filho do pastor, não era o pastor, entendeu? É um negócio muito tenso, né? Porque às vezes as pessoas olham pastor e acham que pastor né? E aí nós sofremos muito, nós sofremos 2016 até 2019, foi um parto. Foi muito complicado porque as informações chegavam, a gente não podia tratar, porque era fulano, a gente não podia falar para o ciclano, era um negócio muito complicado. Foi um tempo muito ruim. 2017 talvez não, né? Foi o pior ano da minha vida,
em tudo que você possa imaginar. Eu sempre costumo dizer... Mas a igreja foi perdendo os membros? Automaticamente. As pessoas foram saindo devagar, né? Eu tentei segurar, tentei explicar, não consegui, né? Não consegui. No final, a gente tinha um movimento médio de 100, teve um tempo até 140 pessoas na igreja. Para uma cidade do tamanho de Mandaguari, era uma igreja que estava em expansão, uma igreja boa, né? Só que daí, por causa desse problema que a gente teve, né, acabou que as pessoas começaram a sair. Foram saindo, não conseguiam entender, entendeu? Eu tentava trazer para perto para conversar, não conseguia. Né, mandava mensagem, né, eu preciso falar com você, vamos conversar. Não, pastor, depois a gente conversa. Né, pessoas com 20 anos ao meu lado, entendeu? Saíram, né, assim, na tranquilidade, né, sem satisfação, sem nada, simplesmente saiu, né? Então foi um momento muito complexo. Mas você acha que eles olharam para o senhor como se você estivesse apoiando o teu filho? Mais ou menos isso. E você apoiou? Não, em momento nenhum. Mas eu também não tinha como, na época, eu confrontar da forma como... Eu tinha um discipulador, né, muito amigo meu, que ele falava para mim assim, falou, pastor, você só pode tomar alguma atitude se você pegar, porque a Bíblia diz que você tem que ter testemunha, tal. E como que você vai fazer isso? Como que você vai trazer a pessoa para conversar com você e colocar um assunto desse sem você ter testemunha? Não tem como. Não tem como. Aconteceu um monte de coisa, várias coisas aí durante esse período aí, né? E até o momento que eu decidi. Daí a gente estava com umas 15 pessoas mais ou menos na igreja. Nossa. Até o momento que eu decidi, falei, Rose, minha esposa, né, eu vou encerrar as atividades da igreja, não tem como, né? Eu poderia ter continuado, João? Eu acho que sim, eu poderia, né? Poderia respirar, né? E tentar mais um pouco. Mas eu estava tão cansado, que eu não via perspectiva mais, entendeu? Porque 15 pessoas ali é o início de uma igreja, em cidade pequena, é o início de uma igreja, né? E aí, beleza, 2019, nós fizemos o último culto da igreja, né, dia 7 de abril de 2019, e eu acho interessante que, dia 7 de abril de 2019, no último culto que a gente fez na igreja, a igreja estava abarrotada, tinha gente em pé. Entendeu? Só para você ter uma noção. Aí eu estava em cima do altar, cara, eu olhava para aquele altar, aquelas pessoas lá, igreja cheia, como há muito tempo eu não via, né? E é o último culto da igreja. Eu olhava assim e falava, meu Deus, como que fecha uma igreja dessa? Olha o tanto de gente, como que eu encerro a atividade de uma igreja dessa? Mas Deus, o Espírito Santo começava a me levar. Você está vendo aquela família ali? Ó? Faz 6 meses que não vem na igreja. Domingo que vem já não está mais aqui. Está vendo aquela outra família lá? Faz 4 meses que não vem na igreja. Domingo que vem não vai estar mais aqui. Entendeu? Então eu tinha que ser muito frio naquele momento para poder... Mas naquele momento eu dava vontade de falar, irmão, vamos lá, a vida que segue, vamos voltar, né? Vamos carrar junto aí, vamos fazer acontecer e tal, né? Você entrar lá na página da igreja lá, você vai acompanhar e você vai ver esse último culto lá, a igreja abarrotada. Entendeu? A igreja abarrotada. Né? Então, foi um negócio muito complexo, né? Uma igreja de 20 anos, como se acaba com a igreja de 20 anos? É como você fecha uma igreja de 20 anos, uma vida inteira, né? São gerações. Né? Ali eu ganhei pessoas para Jesus, ali eu batizei as pessoas, casei as pessoas, apresentei o filho, cheguei a casar filho. Então a vida inteira. E as pessoas acabaram abandonando a gente aí, né? na caminhada, muita gente. Né? Muita gente ficou com a gente até o final. Aí eu chamei um pastor amigo nosso lá de Mandaguari, né? Pastor Misael, da Quadrangular, conversei com ele, amigo meu de caminhada, e eu transicionei esse pessoal para Quadrangular. Daí encerramos as atividades, mas eu não deixei ninguém sem igreja. Né? Tanto é que a grande maioria está lá até hoje, lá, né? Firme lá com o pastor Misael na igreja Quadrangular. Né? E aí ficamos mais um mês em Mandaguari e a gente veio para Maringá. Né? E eu fiquei mais uma semana aqui e eu fui para os Estados Unidos. Fiquei 6 meses nos Estados Unidos e voltei, entendeu? Só que o meu trato com a minha esposa sempre foi, eu não vou me envolver mais com a igreja. Eu não quero mais, né? 20 anos aí, foram 23 anos, né, de
entre tudo, né? Essa caminhada entre pastor, auxiliar e pastor, eu falei, não quero mais. Quando eu voltei dos Estados Unidos, a gente foi para uma igreja em Maringá, ficamos um tempo lá, né? E aí, quando chegou lá, o pastor sabia desde o começo que eu não queria me envolver. Falei para ele, pastor, não vou me envolver, né? Fica tranquilo, me deixa tranquilo, né? Eu sou diretor de um instituto que chama Instituto Pai, que cuida de pastores também, né? Então os camaradas, não, mas pastor Ademir, né? tem que ajudar e tem que fazer. Eu falei, cara, deixa eu quieto, não vou mais me envolver com a igreja, né? Fiquei lá de novembro até setembro. Aí quando foi em setembro, eu resolvi sair. Já falei para minha esposa, falei, Rosa, agora a gente não pode, a gente vai ter que se adequar a uma igreja, né? Não vamos achar a fonte de vida, nós vamos ter que se adequar. Aí saí, foi no domingo que eu resolvi sair. Na segunda-feira eu estou no centro, encontrei um pastor lá em Maringá, chamado Paulo Kinglifus. Aí peguei, conversei com ele. Aí ele falou assim, cara, você está onde? Você está lá Eu falei, cara, eu não estou mais, né? Falei, vai para Lagoinha. Eu falei, mas Lagoinha aqui em Maringá? Eu falei, mas Lagoinha aqui em Maringá, está se reunindo, né, lá na casa de oração e tal. Aí, vamos lá. Daí no domingo nós fomos lá visitar, né, a Lagoinha Maringá. Daí cheguei lá, tá, participando do culto, não era o pastor que estava pregando, tá, o pastor veio conversar comigo e tal. A gente usava máscara na época, né, pandemia, no começo da pandemia ali. Daí ele chegou, olhou para mim, cara, eu te conheço. Pastor, pode ser, né? 10 anos já que sou diretor do Instituto Pai aí, então, né, aí ele pegou e falou assim, cara, você pregou lá no Conselho de Pastores, lá em Paranavaí, eu era presidente do Conselho de Pastores na ocasião e tal. Mas vamos desenvolver amizade. Ele me chamou para conversar, fomos conversar, ele falou assim, cara, é o seguinte, eu preciso de alguém junto comigo aqui e tal, nós estamos começando a igreja agora, eu falei, cara, você está falando com a pessoa errada. Eu não quero me envolver com a igreja. Eu vim só para sentar e ouvir, eu preciso, né? Eu não vou me envolver mais, não quero mais e tal. Né? Resumindo, um ano depois, eu era vice-presidente da Lagoinha Maringá. Entendeu? Aí 2 anos depois, eu estou assumindo aí a igreja Lagoinha Campo Mourão, né? Que é uma outra história, né? A Lagoinha Campo Mourão, né? Eu estou aqui em Campo Mourão como pastor da igreja aqui desde junho, né, como pastor titular da igreja aqui. Nós pegamos a igreja aqui, estava no hotel, né, e Deus deu uma graça aí nos últimos 2, 3 meses aí, né, com 2 meses que a gente estava aqui, a gente teve que sair do hotel e já alugar, né, o nosso espaço próprio, né, onde a gente está reunindo hoje ali, né. Mas é história. Nossa. E durante todo esse período aí, cada período tem história, cada período tem, né? Porque às vezes as pessoas elas veem, né, quem a gente é hoje, entendeu? Elas olham na gente hoje, né? Mas não sabem os perrengues que passa, né? Por isso que muitas vezes me assusta quando alguém vai para o ministério e vai para o ministério com a motivação errada, me assusta. Né? Porque todo mundo que entra no ministério com a motivação errada, depois lá na ponta acaba, né, desistindo, acaba se frustrando, porque a motivação é errada. Né? Eu nunca tive uma motivação para o ministério. Eu não queria. Né? Então, o meu ministério ele acontece da forma como Deus direciona. Né? Se hoje eu estou aqui, né, e não tenho medo de falar isso, nunca foi vontade minha própria de estar aqui. Depois, é claro, você ama aquilo que você está fazendo, porque Deus chamou para você fazer aquilo. Mas no primeiro momento não era, né? Não era isso. Quando foi para eu vir para cá mesmo, eu ficava, e agora? Não era isso, né? Eu não queria mais me envolver com isso, não queria mais ser pastor. Né? Então a gente acaba, né? Mas só que a gente tem que... Você vai relutando até um certo ponto. Né? Aí quando você vê, fala, Deus, eu estou aqui e faça da gente o que... Né, for necessário fazer, o que quiser fazer, porque não tem como, né? Não tem como, né? Então nós estamos aí agora, né, já implantamos a igreja, né? Agora é a expansão da igreja aí, que graças a Deus tem abençoado, né? Deus tem abençoado bastante aí, né? E a esposa está apoiando? Graças a Deus. Né? Porque daí depois também quando a gente veio para Mandaguari, são outras histórias, né? Eu falei para você que tem um monte de história. Né? Mas eu já era pastor e ela não era batizada ainda.
Só pra você ter uma noção. Né? Aí depois, quando ela resolveu batizar, tanto é que o dia que ela resolveu batizar, a gente batizava todo mundo junto em Apucarana, né? Era um batismo regional. E a gente levou a galera para batizar, tal, de repente, terminando o batismo. Eu olho, minha esposa vem de lá para cá. O pessoal da igreja, algumas pessoas sabiam, mais perto sabiam, mas a maioria não sabia que ela não era batizada. A maioria não sabia. Né? E aí, quando ela vem assim de branco, né, o pessoal da igreja, alguns achavam que ela ia ajudar a batizar. Né? E aí, de repente, ela entrou e tal, e foi, nossa, foi festa total. Né? E a partir dali, ela assim, ela sempre falou não, mas ela sempre estava junto. Né? Nunca me abandonou, nunca me deixou, né, sozinho no ministério. Sempre estava junto comigo ali, sempre agarrado junto comigo. Né? Minha esposa é uma fênix, ela ressurge das cinzas. Né? Sofreu muito comigo aí em relação comigo, que eu digo junto, né? De 2016 a 2019, nossa, nós sofremos muito junto. Né? Achei que não ia conseguir, né, restaurar, mas graças a Deus, né, tá aí na linha de frente, tá junto comigo aí, né, agarrado, né, enfim. Né? E é Deus que vai trabalhando, Deus que vai fazendo. Com certeza. E assim, se não tiver história, não tem, né? Não tem graça. Não, de forma alguma. Se não tiver problema, não tem graça. É por isso que né, a gente precisa entender, né, as pessoas, conhecer a história das pessoas. Eu sempre costumo dizer isso, né? A gente não pode avaliar a pessoa pela primeira impressão. A primeira impressão não pode ficar. Né? Todo mundo tem uma história. Né? Eu tenho a minha história de vida, né, bem resumidão, né, que foi contado, mas tem muito mais coisas no meio disso aí que aconteceu. Né? Muita superação. Né? Às vezes a pessoa chega... Eu tinha um menino amigo meu lá em Mandaguari, Marcelo. Eu encontrava ele no mercado, ele vinha me abraçar. Daí, pastor, só vitória, só vitória. Eu falei, não, tem umas derrotas no meio dessas vitórias aí. Não é só vitória, não. Né? Só vitória quando a gente for arrebatado. Né? Há uma promessa, Jó, que a Bíblia Sagrada nos dá e que ninguém prega sobre ela, né? Ou fala bem pouco sobre ela. É uma promessa de Jesus. Né? Ele diz assim, no mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, às vezes as pessoas acham que o ministério, né, é o glamour, que o ministério é isso. Cara, o ministério é top, eu amo fazer o que eu faço. Né? Mas tem os seus perrengues, né? Tem as suas adversidades. Né? Tem um monte de coisa que passa aí que muita gente não sabe, né? Aquilo que o pastor passa. Né? O pastor, ele prega para muitos, ele cuida de muitos, né? Mas ele é sozinho. Né? Por isso que a gente tem, né, o cuida do instituto que cuida de pastores, porque o pastor é sozinho. Né? Então, as pessoas precisam entender um pouco mais do ministério pastoral, entender um pouco mais do pastor, né? Estar do lado do pastor, né? Isso é fundamental, né? Membro precisa estar do lado do pastor, porque não é uma coisa muito simples, né, ser pastor. Né? Não é uma coisa muito simples, tem que ter superação, né? Tem que levantar a cabeça. Né? É como a gente disse em off, né, sobre a questão de filhos, a gente tem problema com filhos. Não são poucos, a maioria dos pastores, e os pastores que estão aqui, né, que estão assistindo e vão assistir, sabe disso, né? A maioria dos pastores tem problema com filhos. Né? Sim. A grande pergunta é o que a gente faz com isso. Né? Abandona? Não. Traz para perto e cuida. Amém, amém. Pastor, obrigado, viu? Obrigado por esse tempo, por estar contando a sua história aí para nós. Amém. Né? Falei demais, uma história muito legal, muito... Se a gente for analisar, né, todo mundo tem a sua história, igual o senhor mesmo comentou. Todo mundo passa pelas suas derrotas, digamos assim, né? Mas passar por essas derrotas e saber que a gente ainda tem Deus do lado, que a gente pode superar, que a gente pode vencer, não tem nada melhor nesse mundo, né? Exatamente, exatamente. Joel, assim, a gente sempre costuma dizer que as nossas atitudes, as nossas ações falam mais do que as nossas palavras. Sim. Né? Então não adianta eu ir para um altar e falar, irmão, você precisa superar, você precisa fazer, você precisa acontecer, se eu não superar. Sim. Né? Se eu não tiver uma vida de superação, se eu não tiver uma vida... Então, às vezes, o que eu prego, às vezes não, o que eu prego em cima de um altar, né, é uma responsabilidade muito grande, porque é aquilo que eu vivo. Né? Então, a gente tem aí uma história grande, né? Vou dizer, tem 56 anos, né? Tem 25 anos de ministério. Então, nessa caminhada aí, a gente, né, aprendeu muita coisa,
né? Passou por muita coisa Amém. e estamos aí até a eternidade. Pastor, obrigado. Pessoal, compartilhe esse vídeo. É muito importante esse compartilhamento, seguir o nosso canal, seguir o YouTube. Isso nos ajuda muito que a gente possa trazer cada vez mais história aqui para você estar ouvindo. Pastor, Deus te abençoe. Fica com Deus. Pessoal, Amém. Abraço. Deus abençoe.